Sejam bem-vindos a Expo Supermercados. Muito obrigado você que está nos acompanhando. Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Gostando do conteúdo, dê um like e faça seus comentários. Graças aos seus comentários que a gente está trazendo conteúdo que é voltado para você, varejista, supermercadista de todo o Brasil. E esse tema agora foi sugestão de você, contabilidade, que a verdade que não te contaram. Fico muito feliz aí com o nosso parceiro Samuel Salles, que vai passar um conteúdo muito importante e muito prático. Samuel, é contigo e muito obrigado. Olá a todos, boa noite Fabiano, boa noite a todos os nossos espectadores que hoje aguardaram com muita certeza esse tema. E a gente vai falar um pouquinho, nesse pouquinho tempo que a gente tem, vamos falar de contabilidade, né? Mas só que a gente vai falar de uma contabilidade que muitas vezes não chega até o ouvido de vocês, né? Então, o tema da nossa palestra é contabilidade, a verdade que não te contaram. Eu vou pedir para soltar o áudio. Cara, vou tentar não emocionar demais, mas tá... Acabei de ver a aula agora. Cara, a gente trabalha e não... Parece que as coisas não funcionam, cara. As coisas não... Eu tô muito cansado, cara. Tô muito cansado. Tenho 26 anos, eu tô podre de cansado, cara. Podre de cansado. Eu tô numa loja agora, acabei de comer uma lasanha fria. Meu irmão tá em outra loja. E a outra tá fechada pro almoço. Mas, cara... Aí olhando a planilha do jeito que tava fazendo, eu falei, porra, cara. Como é que em 1 milhão paga 35 se eu com menos de 400 tô pagando 30, 35? Só porque eu tô no Simples? Que de errado eu tô fazendo, cara? É muito imposto, cara. É muita coisa. Pelo amor de Deus, cara. É muito imposto. Eu tô muito desesperado. Eu tenho certeza que você que ouviu esse áudio se identificou com ele. É um amigo que desesperadamente tenta ali levar o seu negócio, se esforça, trabalha, se cansa e no fim da história, o final é esse que a gente acaba ouvindo, né? E a contabilidade, ela veio para ajudar o empresário a vencer essas dores também, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Vou colocar um slide aqui para a gente ver. Esse é um slide de uma pesquisa que o Sebrae fez, né? E na coleta ali de informações, né, a estatística diz ali o seguinte, que fatores que teriam evitado o fechamento da empresa, 52% dos entrevistados ali disseram que o imposto é esse fator relevante no fechamento de empresas. E a gente tem conversado com muito empresário, muito supermercadista, e a gente tem visto que não há um esforço para que essa realidade ela mude, né? Então, o que a gente vê no mercado são empresas varejistas, principalmente supermercadistas, sofrendo por estarem no Simples Nacional, por exemplo, né? E a pergunta é, você cabe nele? Você cabe no Simples Nacional? Muitas vezes não, né? Ou na maioria das vezes não, né? E a gente, com todo esse cenário, a gente entende que o Simples Nacional, ele não é o melhor regime para você, supermercadista, né? O que está acontecendo no dia a dia é que, às vezes, o profissional de contabilidade, talvez por desconhecimento até, né, ou até por comodismo, recomenda para você o Simples Nacional. Mas eu não estou falando mal do Simples Nacional, porque regime tributário é como se fosse um sapato, uma roupa, né? O regime tributário, ele cabe em empresas diferentes, né? Cada empresa tem um perfil, cada empresa tem
um resultado diferente e, no fim da história, recomendam o Simples Nacional. E se a gente perguntar quanto de lucro você tem, por exemplo, qual é o teu resultado? Você dá lucro ou prejuízo? E às vezes nem sabe se tem lucro ou prejuízo, e a recomendação é, vai para o Simples Nacional. E às vezes de uma forma até que mais tarde pode trazer algum prejuízo, né? A gente ouve muito falar que, olha, vai para o Simples Nacional e declara só o cartão de crédito, por exemplo, né? E a gente escuta, por outro lado, a gente escuta, olha, eu compro tudo com nota, né? Mas no fim sai sem nota. E como é que isso, de alguma forma, pode te beneficiar, né? Eu não consigo entender isso. Se a gente for ver, né, na prática, a comparação de tributações, né, o Simples Nacional, se você estiver faturando ali em média 200 mil reais, você vai ter uma carga muito pesada para o tamanho que você é, por exemplo, a 200 mil reais, estamos falando de 10 e alguma coisa por cento de carga tributária no Simples Nacional. E por que não pensar em outras opções, né? Por que não conversar sobre isso, né? Isso é uma dor muito grande que a gente percebe dessa questão de imposto, mas que no fim há uma certa resistência em relação à opção por um outro regime. Então, se o Simples Nacional não é para mim, qual que é o melhor regime? Lucro real? Então, o que a gente ouve falar por aí também é que o lucro real é o bicho-papão, né? O lucro real é o regime mais caro que existe. Mas como que a gente fala isso se a gente não sabe nenhum resultado, né? O que a gente vê na prática é que não se escolhe o regime mais adequado em função das características da empresa, né? Escolhe-se às vezes por conveniência, né? Ou por falta de habilidade em outro regime, né? Isso é confortável às vezes para o contador, né? Mas para você, a gente acabou de ouvir o áudio, né? Para você não, né? A dor fica com você, né? Essa questão de ficar num regime errado não é exatamente uma dor do contador, né? Muito pelo contrário, é a sua dor, né? E a gente que está aqui hoje, na feira, né, a gente está preocupado com a sua dor. Então, reclama-se muito dessa questão do imposto, né, ou da carga tributária, né, que a lei é para todos, né? Mas, no fim, não é o imposto que te prejudica, né? O que prejudica a você e a tantos outros, muitas das vezes, é a falta da boa recomendação, né? Então, a gente precisa mudar essa realidade, a gente precisa trabalhar e a gente precisa parar de lamentar de que é o imposto que acaba com o nosso negócio, né? E se a gente fala de imposto, né, por que não falar de preço? O preço o preço é uma ciência, né? O preço é uma coisa às vezes, muito complexa de se fazer, de se estruturar, né? O preço ele tem muitas variáveis, né? Então, se a gente for ver as variáveis do preço, né, está falando ali do custo, né, dos impostos, da taxa do cartão de crédito. E a gente vê que o CMV, por exemplo, né, imagine se todos conseguissem negociar o mesmo preço, né? Não haveria diferencial no preço, né? Imagine que todos calculassem seus impostos corretamente, tivessem inclusive lá o aplicativo da Mix Fiscal, lá no seu cadastro de produtos, tudo monitorado. Imagine que todos conseguissem negociar a mesma taxa de cartão de crédito, né? Qual seria o diferencial do preço, né? Marketing, né? Marketing.
o marketing é o diferencial do preço, né? Se a gente não trabalha bem o marketing no preço, e a gente tem várias formas de fazer isso, a gente está pecando, né? E a gente acaba não conseguindo fugir da comoditização, né, do preço ou do produto, né? Porque eu já ouvi uma frase que falava assim, né, que tudo é commodity, mas commodity não existe. Mas isso é meio complexo, né? Mas como que tudo é commodity, mas commodity não existe? Ela passa a não existir quando a gente aplica nela o marketing, né? E a gente passa a ter assim uma diferenciação e consegue trabalhar melhor o nosso preço. Existe uma modalidade, por exemplo, né, a gente falando de marketing, existe uma modalidade de marketing que é a discriminação, né? A gente pensa assim, né? A gente discrimina o preço, às vezes, para valorizar o ativo, né? Pensa na sua gôndola, né? Se a gente tem um faturamento metro quadrado, por exemplo, cada metro quadrado na minha gôndola tem um valor, né? Tem ali uma preferência, né, dentro da gôndola, né, por cada produto que a gente coloca ali, né? Então, a gente precisa otimizar ali a disposição na gôndola, por exemplo, e para isso a gente precisa fazer uma discriminação. A ponta da gôndola vale mais, né? Talvez. E outro espaço, né, talvez no meio do corredor, no fim do corredor, tenha um valor diferente. Então, essa discriminação é marketing. A gente faz marketing no preço, né? Aliás, é o principal elemento do preço, o marketing. Então, é importante a gente saber isso, né? Veio a pandemia no ano passado, né, e a gente percebeu que a moda era cortar custo, né? A gente, como contabilidade, a gente vê os balanços, vê os DREs, e ali estava um desespero só, e a questão ali era cortar custo, né? E cortar custo simplesmente por cortar, né, parece aquela coisa do metabolismo basal, né, que é você ficar quietinho, né, no seu cantinho, para não gastar energia. Mais fácil é cortar custo, né? A gente vê linhas de balanço, por exemplo, em DREs, né, onde corta-se custo, e um negócio que vive de promoção, de marketing, corta-se a linha de promoção e de marketing. Diminui-se ali a verba para marketing, para propaganda, quando na verdade esse é uma despesa fundamental para a geração de receita. Então, essa coisa de sempre corta custo, não é exatamente a coisa mais importante, né? A gente às vezes precisa trabalhar mais o preço, né? Obter boas margens, do que propriamente a gente ficar cortando custo, né? Essa DRE que a gente colocou aqui, né, é a DRE do produto, né? No final dela, a gente chega numa margem de contribuição que é diferente de markup, né? Onde a gente parte do custo para o preço, né? Então, quando a gente faz o preço dessa forma, né, e aplica ali o método de custeio direto, variável, etc., a gente vai falar muito disso, mas o objetivo é encontrar margem de contribuição, né? E para que serve essa tal de margem de contribuição? A margem de contribuição, imagine você, né, que existem 3 integrantes de uma família ali, né, e todos trabalham, né? Só que um ganha menos que o outro, né? Um ganha 1.000, o outro ganha 500, o outro ganha 200. Mas se todos os integrantes ali daquela família, de alguma forma, contribuem para pagar o custo fixo, eles todos são importantes ali dentro daquele orçamento, né? Então, quando a gente avalia individualmente produto por produto pela margem de contribuição, e a gente julga bem isso, a gente começa a ter um olhar diferente para o preço, né? Então, pense que você tem 3 produtos, né, como os membros dessa família, e todos contribuem ali para pagar custo fixo, todos os 3 são importantes. Aliás, às vezes o que tem menos margem de contribuição, às vezes ele contribui para trazer gente para dentro da sua loja.
e eu vou cortar logo ele, né? Não é uma coisa muito inteligente fazer isso, né? Então, a estrutura do preço, ela é muito importante, né? Mas o elemento mais importante do preço é o marketing, né? Então vamos seguir. Falamos de preço, vamos falar de capital de giro, né? O que é a importância do capital de giro no teu negócio? O capital de giro, ele é como se fosse o pulmão da sua empresa. Aliás, ele é o pulmão da sua empresa. Eu preciso cuidar bem dele, né? Se a gente não cuidar do capital de giro, o que acontece na maioria das vezes é que você tem lucro, mas você não tem caixa. Olha que coisa louca isso, né? É uma coisa bem louca. Mas como é que eu tenho lucro, mas eu não tenho caixa? Vou explicar para você. Imagine que você tem um preço, né? Um preço aqui de R$10, né? Como a gente está mostrando aqui, um preço de R$10, e custos variáveis na casa de 5%. Se eu tenho R$10 de preço, custo de 5, eu tenho uma margem de contribuição ou um lucro do produto de 5, não é verdade? Então me sobra 5, né? Então se eu vendi um produto, eu tenho ali uma margem de contribuição de R$5 que contribuem ali, logicamente, para pagar os custos fixos. Só que existe uma questão muito importante aqui, né? Que é importantíssimo qualquer empresário saber. Se os prazos médios, né? Ali, o prazo médio de pagamento, o prazo de dias em estoque e o prazo médio de recebimento, se houver um desequilíbrio entre eles, a gente passa a ter um problema. Então lembre que eu falei que nós teríamos aqui, nessa conta aqui, nós teríamos aqui R$5 de margem de contribuição. Só que, como eu tenho 12 dias para pagar meu fornecedor, 5 dias o meu produto fica em estoque, e eu tenho um prazo para receber, por exemplo, dos cartões da empresa de cartão de crédito, 30 dias, perceba que eu tenho um capital de giro negativo de menos 8,83. Que coisa, né? Então, ao invés de ter R$5 para pagar meu custo fixo, eu tenho de caixa menos 8,83. Perigosíssimo isso, né? E isso acontece todos os dias, né? O supermercado que trabalha com uma infinidade de itens, né, acaba tendo esse tipo de problema aqui, né? E se a gente pensar, e o que eu faço, né? O prazo médio para pagamento fornecedor, por exemplo, não é uma coisa que talvez você tenha um poder de barganha tão grande que consiga mudar. Os dias para receber o cartão de crédito, talvez você consiga antecipando o título, que é caro, né? Antecipando o recebimento lá no banco, né? Mas muito difícil mudar, você continua refém lá do prazo do cartão de crédito. Mas existe aqui um dos fatores aqui, um dos P's aqui, né, dos 3 P's que a gente tem, que a gente consegue controlar, que são os dias em estoque, né? Isso é muito comum em supermercado e em varejo, a gente ter muitos itens que não giram, né? Que tem um giro muito alto, assim, alto na quantidade de dias, né? Então isso traz o teu capital de giro bem para baixo, né? E como eu falei, o capital de giro é o pulmão da sua empresa, né? Como que a gente consegue operar uma empresa sem dinheiro, né? É como correr atrás do rabo, né? A gente tem lucro, mas não vê a cor do dinheiro, né? Então esses prazos médios, eles precisam funcionar. Eles precisam de total atenção para que o teu capital de giro não seja esse capital de giro negativo de 8,83. Talvez numa próxima oportunidade a gente pode falar sobre o cálculo disso, mas é uma coisa bem tranquila, né, que se a gente controlar, se a gente trabalhar em cima, a gente passa a ter lucro e ver o dinheiro no caixa também, né? Já que esse produto A, que nós demonstramos aqui, é um produto tomador de caixa, não é um produto gerador de caixa. Vou falar aqui rapidinho o seguinte, olha, o que a gente tem visto de solução aqui no mercado, né, para gerar
resultado, para diminuir imposto, para uma série de situações onde talvez você consiga ver mais dinheiro no caixa, né? Já que a gente veio falar aqui que a verdade que não te contaram, já falamos um monte, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar das mentiras, né? Então, assim, ó, para ter mais resultado é só mexer no custo, né? Porque a gente paga menos imposto. Só que o resultado disso é chegar no final do ano com estoque muito mais baixo do que a realidade. Fala-se muito de bloco K, tenta-se aí amedrontar os empresários, etc., por conta do bloco K, mas ali a pergunta, mas você sabia que existe o bloco H? O bloco H também vai o seu inventário, né? Não é só o bloco K, né? O bloco H, lá em fevereiro, no SPED, você tem que declarar ele. Então, se vem ali gastando o teu estoque mais do que deveria, você vai passar a ter um estoque muito baixo. Isso é um problema que a gente encontra todos os dias, né? E isso vem dos mágicos, né? Infelizmente, a gente tem que falar isso, né? Então, a solução é sempre mexer no custo, né? Alterar o custo, né? E passar a ter uma contabilidade que não é a sua, né? E quanto que custa subir esse saldo de estoque? Custa caro, né? Porque imagina que se lá na tua apuração do imposto de renda, na montagem do teu DRE, né, para saber se teve lucro ou prejuízo, lá atrás gastaram mais estoque do que deveriam, lançando mais custo do que deveriam. Agora o que vai acontecer é o contrário, né? Você vai ter que lançar menos custo para poder subir o estoque. Isso é caro, né? Porque você vai pagar mais imposto de renda e contribuição social. Uma outra coisa importante saber, né, que às vezes não te contam, né, é o seguinte: eu ouço alguns empresários dizerem o seguinte assim, ó, não, mas e a perda? É bom a perda, não é isso? É bom lançar a perda, né? Lançar a perda é bom, mas perder nunca é bom, né? É melhor você vender, né? Aliás, quando você perde produtos que são tributados, o crédito desses produtos, eles são estornados, né? Eles deviam contar isso também, né? Então, perda nunca é bom, né? Lançar a perda, naturalmente, tem que ser lançada, porque é um registro necessário, né? Outra coisa que a gente escuta, assim, ó, vamos dividir o teu resultado, né? Então, você construiu sua casa, né? Lança o material dentro da empresa, né? Material de construção, toda a mão de obra, etc., né? Eu vou dizer para você que não deve fazer isso, porque isso é benfeitoria, isso não é manutenção, né? Então, isso está alterando o teu resultado e mais tarde você pode ter um problema com isso. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade ao Fabiano, a todos os organizadores da feira, a Mix Fiscal, e mandar um abraço para todos aí que estão do outro lado nos assistindo. Boa noite para todo mundo. Nós que agradecemos, Samuel, muito obrigado. O tema, realmente, o tema é amplo para esse tempo curto, mas o recado foi dado. E fique à vontade, Samuel, eu também acompanho ele nas redes sociais e está sempre à disposição de vocês e gosta de falar de contabilidade, isso que é o mais importante. Então, as dúvidas de vocês, com certeza o Samuel vai ter o maior prazer de responder e os contatos estão à disposição de vocês aqui embaixo e também fique à vontade de falar com o pessoal da Mix Fiscal que está nos acompanhando aqui, gentilmente cedendo o estúdio para a gente fazer essa live incrível. Pessoal, muito obrigado. Vou pedir as vinhetas, porque logo mais vai estar um conteúdo incrível aí. Até logo mais.